Olá, meus queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos, conectados, para refletirmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar algumas coisas pertinentes aqui, alguns assuntos que nos é muito importante para alcançarmos algo que às vezes nós nem acreditamos que exista mais, mas eu quero começar essa palavra de hoje te fazendo uma afirmativa. Jesus ainda faz milagres. Você crê nisso? Amém, eu também creio. E nós vamos refletir um pouquinho sobre uma passagem que nos é muito conhecida, que está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13 até o verso 21. E aqui fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. É a primeira porque logo em seguida, aqui no capítulo 15, a partir do verso 32, tem a segunda multiplicação de pães e peixes. Só que hoje nós vamos falar em cima dessa primeira multiplicação. Aqui nós vamos tirar alguns ensinamentos que sempre a palavra de Deus ela nos dá. Cada vez que nós falamos da palavra de Deus, cada vez que nós lemos um texto, ele nos dá um sentido, uma palavra diferente, uma palavra pertinente às necessidades de cada um. E hoje não será diferente. Eu creio que nós vamos ouvir da palavra de Deus. Amém? Mas antes eu quero orar. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, Pai amado, para falar de Ti, das Tuas Escrituras, dos Teus ensinamentos. Por isso hoje te pedimos, Senhor, esteja presente no meio de nós. Fala, Senhor, por nossas vozes, por nossa boca, por nosso entendimento, e que tudo seja, Senhor, pela Tua vontade, pelo Teu querer, que nada saia do Teu controle, Deus. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, amados, aqui, como o subtítulo já diz, fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Primeiro eu quero ler o texto. Vamos ler do 13 ao 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Aqui nós estamos diante de um grandioso milagre. Não foi um milagre puro e simples. Como todo milagre, ele é grandioso. Não fosse assim, também não seria um milagre. Porque milagre é algo que vai além do natural, é algo sobrenatural. E aqui nós vivemos um momento desse. Mais propriamente, os discípulos e toda aquela multidão puderam ver a obra de Deus através de Jesus. E hoje nós podemos afirmar que Jesus ainda faz milagres. Mas nós precisamos ter alguma parcela de compromisso nesse milagre. E a palavra de Deus aqui, ela nos ensina algumas coisas. O verso 15 aqui nos diz o seguinte: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões
para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha só, a princípio nós vemos aqui uma bondade, uma generosidade, uma preocupação dos discípulos para com aquela multidão. Eles estavam vendo que estava chegando a noite, ficando muito tarde, e era muita gente, e eles não tinham como fazer o que dá para aquele povo. Então eles resolveram chegar até Jesus e falar: olha, despede esse povo, assim eles vão, podem comprar o que eles quiserem e tudo fica bem. Mas, amados, o que nós podemos ver nessas atitudes? É uma atitude até bondosa. Quando nós vemos assim, superficialmente, nós vemos que eles tiveram uma atitude até coerente. Vamos dispensar essa multidão, não sei o que fazer, não vamos dar conta de todo mundo, despede, que aí eles vão com o tempo. Mas, amados, olha só, eram mais de 5.000 pessoas. Naquele tempo não existia tanta aldeia, tanto bar, tanto lugar para se comprar. E também nem todos tinham recursos para comprar, para fazer algo para saciar a fome. Então era algo assim também muito perigoso. Mas o que nós vemos aqui é que a atitude dos discípulos, ela estava assim recheada de hipocrisia. Por que eu digo isso? O texto anterior a esse fala sobre a morte de João Batista, onde Herodes pede para matar João Batista. Tem todo aquele enredo da história que nós sabemos, que foi a filha de Herodias, persuadida por ela mesma, pediu a cabeça de João Batista, um pedido que o rei falou para ela fazer, e a palavra de rei não se voltava atrás, mesmo contrariado ele teve que cumprir. Enfim, a morte de João Batista era algo recente. Eles estavam muito ressentidos com isso e preocupados não somente em alimentar aquele povo ou dispersar aquele povo, mas eles estavam preocupados com que aquela multidão iria repercutir e o rei podia vir contra a vida deles e contra a vida de Jesus. Então esse era o verdadeiro motivo. Então eles acharam melhor dispensar a multidão. Mas, amados, às vezes a gente toma essas atitudes. Às vezes a gente faz uma coisa para a obra de Deus, mas mais favorecendo o nosso lado. Isso é hipocrisia. A hipocrisia é algo que ela não nos deixa alcançar o milagre da multiplicação. Então o primeiro ponto que nós podemos tirar aqui é diminuir a nossa hipocrisia até ela finalmente acabar. Porque eu falo por mim, eu falo de uma forma que eu estou nesse contexto, todos nós estamos. Em algum momento da nossa vida, a gente, quando vai perceber, já agiu com hipocrisia. E isso é algo que a gente tem que trabalhar na nossa vida todos os dias. E a palavra de Deus hoje fala: olha, para você alcançar o milagre da multiplicação, comece diminuindo a sua hipocrisia, até acabar de vez com ela. Olha o que a palavra de Deus nos fala sobre hipocrisia, aqui ainda no livro de Mateus, capítulo 15, versos 7 até o 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amados, muitas vezes a gente está louvando a Deus, estamos às vezes tentando agradar a Deus, mas apenas com os nossos lábios, e o nosso coração ainda não está focado nele, nosso coração ainda não está totalmente entregue a ele. Isso é uma hipocrisia. Nós não podemos viver nesse tempo, nós não podemos viver com esse sentimento dentro de nós. Nós precisamos ser abertos totalmente a Jesus. Amém? Então o primeiro ponto aqui que nós vamos diminuir a nossa hipocrisia. Amém? Porque a hipocrisia é algo que nos tira mesmo da presença de Deus. É aquele camarada que de repente gastava todo o seu salário para alimentar os seus vícios, e quando na igreja se fala de dízimo, ele acha que é algo dispendioso, algo surreal. Isso é hipocrisia. Aquele camarada que antes gastava todo o tempo do mundo em bares e festas,
e hoje não tem tempo para a obra de Deus, acha que de repente um culto de 2 horas já é algo fora do comum, algo insuportável. Amados, vamos quebrar, vamos diminuir a hipocrisia em nossas vidas até exterminar com elas, amém? Mais um ponto que nós podemos ver nessa passagem, verso 16 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Olha só, os discípulos estavam preocupados em dispersar a multidão. Chegaram a Jesus: olha, vamos dispersar esse povo para eles fazerem o que for melhor, enquanto há tempo, enquanto não chega a noite. Mas Jesus, ele é onisciente. Aqueles discípulos, eles esqueceram que eles estavam diante de Jesus. Se eles estavam diante de Jesus, eles não precisavam se preocupar. Jesus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E Deus, ele é onisciente, ele vê, ele sonda o nosso coração. E aí o que Jesus faz? Fala: olha, vocês mesmos vão dar de comer. Ou seja, Jesus chamou a responsabilidade da fome daquele povo para seus discípulos. Hoje Jesus fala para mim e fala para você: a fome do povo é uma responsabilidade nossa. A necessidade do próximo é responsabilidade nossa. Nós precisamos agora somar responsabilidades. É algo que Jesus nos ensina hoje. Precisamos somar forças em prol do nosso próximo. E aqueles discípulos aprenderam isso. Então ali eles começaram a ver o que eles iam fazer. Agora a responsabilidade da fome do povo estava com eles. E Jesus fala isso para nós hoje: olha, a necessidade do teu próximo, ela é tua também. Então vamos somar as nossas responsabilidades. Não vamos abrir mão, não vamos nos abster da nossa responsabilidade. Amém? Então vamos crer nessa palavra também. É mais algo que Deus tem para nós hoje. Olha, some a sua responsabilidade, assuma a postura. Porque hoje, se nós vemos crianças abandonadas, isso não é só uma responsabilidade do governo, é nossa também. Quando alguém está faminto, quando um jovem às vezes está com problema, isso não é um problema só do pastor, isso é um problema nosso, entende? Então temos que somar a nossa responsabilidade. Lá em Mateus 10, nos fala o seguinte: lá nós vemos quando Jesus chama, ele faz a escolha dos apóstolos, escolhe um a um, todos eles, e a partir daí começa a dar instruções aos apóstolos, ou seja, ele já joga responsabilidade nos apóstolos. E entre essas responsabilidades, tem algumas aqui que está lá no capítulo 10 de Mateus, depois você confere, a partir do verso 5, nós vamos encontrar o seguinte: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só. Pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amados, tudo que temos é Deus que nos dá, através do amor de Jesus, através do que Ele quer para nós, o seu amor. Então nós recebemos de graça. A graça imerecida, ela veio para nós através de Jesus. Então nós não podemos reter a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade com o próximo. Amém? Então, nós primeiro precisamos diminuir a nossa hipocrisia até exterminar com ela. Precisamos somar agora responsabilidades. E tem mais uma lição para nós. A partir do verso 17 até o 19, a palavra de Deus nos diz assim: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, ergueu aos céus, os olhos aos céus e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e esses às multidões. Amados, mais uma coisa que os discípulos aprenderam ali e hoje é lição para nós. Nós precisamos dividir os nossos escassos recursos. Amados, eles só tinham ali 5 pães e 2 peixes. E é bem compreensível que na nossa natureza humana
Isso jamais alimentaria sequer uma ou duas pessoas, quanto mais 5.000 ou mais pessoas. Isso era realmente algo surreal, algo sobrenatural para eles entenderem. Mas hoje Jesus fala para mim e para você, olha, aprenda a dividir os seus recursos, os seus escassos recursos. Porque o que nós precisamos fazer é colocar nas mãos de Deus. Eu não vou de repente saciar a fome do meu vizinho, mas eu posso contribuir para amenizar a fome dele. Eu posso colocar os meus poucos recursos nas mãos de Deus, porque Ele é o multiplicador. Ele vai multiplicar o milagre. Ele que vai fazer o milagre da multiplicação. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Mateus 16, 25. 16, 25 nos fala o seguinte: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amados, não podemos ter medo de nos doar para a obra de Deus. Não podemos ter medo de dividir o que nós temos, mesmo que sejam recursos escassos. Aquela multidão, o que eles tinham ali? 5 pães e 2 peixes. Aos nossos olhos isso não serve, mal alimenta uma pessoa, como eu já disse. Mas nas mãos de Jesus, isso é multiplicado. E multiplicou de uma forma que sobrou, que deu a mais. Esse é o nosso Deus através de Jesus. Quando colocamos os nossos recursos nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos de Jesus, eles se multiplicam em nossas vidas. E vem além do que nós precisamos. Ele é tão generoso que só pela nossa bondade, pela nossa intenção, Ele nos agracia 1000 vezes mais. Amados, isso é palavra poderosa. Primeiro você tem que diminuir a sua hipocrisia. Depois nós temos que somar as nossas responsabilidades. Agora Ele nos ensina a dividir os nossos poucos recursos, nossos escassos recursos. Isso tudo para participarmos do milagre da multiplicação. E aí vem o quarto ponto que eu separei para você. Versos 20 ao 21. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amados, o multiplicador é Jesus. A última conta, a última faturação, o último produto aqui é Jesus. Ele é o multiplicador. Quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos dele, com os nossos recursos, com os nossos bens, quando a gente fala em recursos, não é só dinheiro, não é só espécie, são bens, é o nosso tempo, são os nossos talentos. Amados, tem gente que tem tanto talento e no mundo de hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, quem não está trabalhando, está em casa, mas os seus talentos estão ali, de repente você pode usar para ajudar o próximo. É a oportunidade que Deus está nos dando. O nosso tempo, que agora muita gente sobrou tempo em seus lares, porque estamos ali nesse momento que nós temos que ficar em casa. Use o seu tempo, use seus talentos, participe, coloque nas mãos de Jesus. E o milagre na multiplicação, o milagre da multiplicação é Ele que vai fazer nas nossas vidas. Você crê nisso? Então participe da obra de Deus, participe desse milagre, faça a sua parte, que o mais Ele vai fazer na sua vida, que o mais Ele vai resolver, vai mudar, vai transformar. Amém? Mude o seu coração, aquebrante, vamos participar da obra de Deus. É muito prazeroso, é algo assim que só quem já conseguiu fazer, que sente, é com alegria, porque em meio a poucos recursos, a recursos escassos, nós nos alegramos no Senhor, porque estamos colocando nas mãos do multiplicador. Estamos colocando nas mãos daquele que faz o milagre. E eu quero falar algo para você hoje. Jesus ainda faz milagres. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Feche os teus olhos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, te agradecer pelo dom da vida, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Mais uma vez eu te chamo, Senhor, para
que nós possamos viver o teu milagre. Por isso hoje, entra, Senhor, em nossos corações, visita a nossa mente, visita, Senhor, o nosso proceder, que haja, Senhor, transformação, que haja entendimento, que haja sabedoria no meio de nós, ó Deus, para poder vivermos os teus milagres. Nos ajuda, Senhor, a sermos participantes da tua obra. Pai amado, quebra toda hipocrisia que porventura possa existir em nosso coração, que ela seja extinta, Senhor, que ela caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos sermos pessoas que somam responsabilidades, pessoas que sejam responsáveis pela fome do nosso próximo, ó Deus. Pai amado, coloca isso em nosso coração e que nós possamos, Senhor, estarmos prontos a dividir, a colocar em tuas mãos todos os nossos escassos recursos. E assim, Senhor, nós podemos participar do teu milagre, o milagre da multiplicação em nossas vidas, porque cremos no Deus Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, mais uma vez eu te agradeço. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está, Senhor, ouvindo essa tua palavra, a tua mensagem, que eles possam também viver milagres, milagres poderosos, milagres, Senhor, de multiplicação, ó Deus. Multiplica na vida do teu povo. Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados. Fiquem com Deus. E mais uma vez eu quero dizer para você, Jesus ainda faz milagres. Creia nisso. Amém? Fica com Deus.